compartilhar com vocês uma experiência muito profunda que o Senhor me leva todos os dias neste ano a experimentar. O rei estava no meio dos discípulos. E hoje nós temos a graça de ter São Lucas. O rei, o tempo todo estava ensinando, formando os discípulos. Para enxergar este rei, é necessário aprender da escola dele, que não é uma via isenta de dor, nem de lágrimas, e muitas vezes é uma via do Getsemane. E o Senhor me dava esta palavra para esta noite, enquanto eu rezava. A palavra de São Lucas, no capítulo 28, versículo 39. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Vamos repetir isso? Orai para que não caiais em tentação. De novo. Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se e foi ter com os discípulos, e o achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. A gente tem que responder com muita autoridade, né? Quando o padre fala isso, quando alguém proclama isso, vocês estão entendendo? É palavra que salva. Diga para o teu irmão: é palavra que salva. E isso a gente tem que celebrar com muito júbilo, muita alegria. Bem, eu quero primeiro que nós escutamos a explicação do Papa Bento XVI a respeito desse texto. O Papa diz assim: o percurso até Getsemane está constelado de expressões de Jesus, que faz sentir incumbente o seu destino de morte e anuncia a dispersão iminente dos discípulos. Tendo chegado ao Horto das Oliveiras, também naquela noite, Jesus prepara para a oração pessoal. Mas desta vez acontece algo de novo. Parece que ele não quer permanecer só. Muitas vezes Jesus afastava-se da multidão e dos próprios discípulos, permanecendo em lugares desertos, ou subindo ao monte, como diz a palavra. No Getsemane, contudo, ele convida Pedro, Tiago e João para que fique com ele. São os discípulos que ele chamou para estar com ele do monte da transfiguração, como está lá no Evangelho de São Marcos. Esta proximidade dos três durante a oração no Getsemane é significativa. Também naquela noite Jesus rezará ao Pai sozinho, porque a sua relação com Ele é totalmente única e singular.
é a relação do Filho unigênito. Aliás, dir-se-ia, sobretudo, que naquela noite ninguém possa aproximar-se verdadeiramente do Filho, que se apresenta ao Pai na sua identidade absoluta, única e exclusiva. Mas Jesus, mesmo chegando sozinho ao ponto onde se deterá para rezar, deseja que pelo menos 3 discípulos permaneçam não distantes, numa relação mais íntima com Ele. Trata-se de uma proximidade espacial, de um pedido de solidariedade do momento em que se sente aproximar-se da morte. Mas é principalmente a proximidade na oração, para expressar de algum modo a sintonia com Ele, no momento em que se prepara para cumprir até o fim a vontade do Pai. E é um convite a cada discípulo a segui-lo no caminho da cruz. O evangelista São Marcos narra: levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Na palavra que dirige aos 3, mais uma vez se expressa com a linguagem dos Salmos. A minha alma está triste, é uma expressão do Salmo 43. Depois, a dura determinação mortal evoca uma situação vivida por muitos dos enviados de Deus no Antigo Testamento, e expressa na sua oração. Com efeito, seguir a missão que lhes é confiada, não rara significa encontrar hostilidade, rejeição e perseguição. Moisés sente de modo dramático a prova que padece enquanto guia o povo ao deserto e diz a Deus: eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Em vez de me tratar assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado aos vossos olhos. Também para o profeta Elias, não é fácil dar continuidade ao serviço de Deus e ao seu povo. No primeiro livro dos Reis, narra-se: ele andou pelo deserto um dia a caminho, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. As palavras de Jesus aos 3 discípulos, que ele quer próximo durante a oração no Getsêmani, revela como ele sente pavor e angústia naquela hora, como experimenta a última e profunda solidão, precisamente enquanto o desígnio de Deus se está a realizar. E é em tal pavor e angústia de Jesus está recapitulado todo o horror do homem diante da própria morte, a certeza e a percepção do peso do mal que ameaça a nossa vida. Depois do convite, permanecer e a vigiar em oração, feito aos 3, Jesus dirige sozinho ao Pai. E o evangelista narra: e adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava, que se fosse possível, afastasse aquele cálice. Jesus prostrou-se com a face por terra, é uma posição da oração que exprime a obediência à vontade do Pai e abandonar-se com plena confiança nele. É um gesto que se repete no início da celebração da paixão, na Sexta-feira Santa, assim como a profissão monástica e as ordenações diaconais, presbiterial e episcopal, para expressar na oração, inclusive corporalmente, e confiar completo a Deus, e confiar-se completo a Deus, e confiar nele. Depois Jesus pede ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice,
não é só o pavor e a angústia do homem diante da morte, mas é o transtorno do Filho de Deus, que vê a massa terrível do mal, que ele deverá assumir sobre si para superar e para o privar do poder. Bem, fiz questão de ler toda essa explicação, porque não tem coisa mais maravilhosa do que escutar a voz da igreja. Quero dizer para vocês que a palavra, ela é cheia de ensinamentos, e um grande ensinamento para nós hoje, a primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar nesta palavra, Ele quer nos ensinar que precisamos aprender a rezar com a nossa dor, a rezar com o nosso luto, a rezar com as nossas improsperidades, a rezar muitas vezes sem vontade. Deus está aqui gritando e ensinando os seus discípulos. Quando Ele percebe e chega diante dos discípulos e vê adormecidos de tristeza, eu quero dizer para vocês, tem muita gente que hoje, devido a esse tempo de pandemia, estão adormecidos de tristeza. Pessoas que fizeram talvez um caminho de decisão, de prostrar-se sobre aquela tristeza e fazer até mesmo uma idolatria daquela tristeza, ficar ali o tempo todo com ela. Sabe, tem muitas pessoas que acostumam a ficar triste. Eu quero dizer para você que uma das doenças que mais tem matado nos últimos tempos é a tristeza, é a depressão, é a angústia. A pessoa não consegue dar conta de tamanha dor que está dentro dela. O que está faltando? Está faltando aprender dessa escola de Jesus, que o lugar para a gente poder se libertar da tristeza, da angústia, não é ficando em casa, não é ficar ouvindo notícias ainda mais negativas, também não é ir diante de pessoas negativas, pessoas que vão roubar de você aquilo que você tem de mais especial, que é as tuas convicções, que é o teu credo. Este credo que nós rezamos agora há pouco, ele não só deve ser proclamado com nossos lábios, ele deve ser também acolhido dentro do nosso interior. Eu preciso viver esse credo, como dizia o próprio Padre Renato agora há pouco, diante da minha vocação, da minha profissão. Eu não posso ser um cristão só dentro da igreja, na hora que pede para levantar os braços e declarar e cantar que Jesus é o Senhor da minha vida. Talvez isso seja até fácil. Eu preciso ser um cristão que reza o Pai Nosso, que reza o Creio, que proclama que é católico, apostólico, romano, com a minha vida. Eu preciso anunciar ao mundo com a minha vida, e por isso, nesta hora, Jesus escolhe os 3 discípulos para estar com Ele, na hora mais difícil da vida dele, que são 3 discípulos que fizeram a experiência dele, com Ele, na transfiguração, do monte da transfiguração. Jesus faz eles experimentar um pouco do céu, um pouco do paraíso, para quando vier a prova deles enxergar que o rei deles, que o Senhor deles, agora é um rei, um Senhor chagado, crucificado, um rei, um Senhor morto, que eles consiga fazer a transcendência, fazer esta relação do céu com a terra. É isso que o Senhor quer, e por isso que Ele coloca junto com Ele alguém que fez a experiência, alguém que viu com os olhos da fé, que Ele é o Senhor, que Ele é um rei. Mas ali, diante daquela dor, até Pedro negou o Senhor. É muito fácil a gente negar a Deus, não é difícil, basta
Deus mexer nas nossas seguranças. Basta Deus mexer, talvez tirar alguém que a gente ama muito. E nesse tempo agora, quantos foram? Eu digo para você, às vezes é fácil dizer que Ele é um rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o amor da minha vida, enquanto eu não tenho que padecer ou sofrer algum dano, até mesmo da perca de uma empresa, a perca de um filho. Mas na hora que o Senhor mexe nas nossas seguranças, e fica difícil, mas Deus está aqui nos ensinando o caminho, e Ele é, por excelência, Ele é um exemplo para nós. Ele está fazendo tudo isso por amor a você, por amor a mim. Ele está agora dizendo para cada um de nós: meus filhos, vocês experimentaram do monte da transfiguração, vocês foram preparados para poder viver este momento, e por isso nós viemos no monte da transfiguração. Todo dia o Senhor nos convida a vir no monte da transfiguração. Aqui está diante dos nossos olhos o monte da transfiguração. Aqui o padre, o sacerdote vai erguer o rei, o Senhor, e todos nós temos condições suficientes pelo batismo, pela força da fé, de enxergar o nosso rei, o nosso Senhor. Mas aqui também, neste altar, está o monte Getsemane. É aqui que você tem que trazer a tua dor. É aqui, dentro do cálice do sangue de Jesus, que você tem que colocar aquilo que você não consegue compreender. Nós somos humanos, e muita coisa a gente não consegue compreender. Então, Jesus naquela hora, Ele está dizendo que existem algumas situações, meus filhos, que sozinho nós não vamos vencer. Não adianta você se sentir autossuficiente. Eu vou passar por esta via cruz, não preciso de ninguém. Não. Se o próprio Cristo faz parte da Santíssima Trindade, quis viver em comunidade. Uma pessoa que fica fora da igreja é uma pessoa que fica pagã, não cristã. Mas é dentro da igreja, é junto com o meu pastor, com o meu sacerdote, que eu vou vencer as situações mais difíceis da vida, porque o padre é a persona Cristo. Eu tenho que amar muito o sacerdote, muito, porque é nele que eu vou encontrar, pela força da Eucaristia, pela força do sacramento, da confissão, eu vou encontrar de novo com o meu Rei, meu Senhor. Então, Jesus ensina para nós, primeiro, eu preciso rezar com a palavra, eu preciso um tempo do meu dia dedicar totalmente com a palavra. O que ele está rezando, ele sendo Deus, ele é a palavra viva, ele está rezando a palavra do Salmo 21, ele está rezando a palavra do Salmo 43, e ele está fazendo uma oração com a palavra. Meus amados, não adianta se iludir, é com a palavra. Nós precisamos nesse tempo desligar um pouco o WhatsApp, a televisão. Nós precisamos ligar um pouco esta palavra no nosso coração. Ela é uma flecha, ela é uma força do sobrenatural, ela é uma força que cura, que liberta, que transforma, que abre a minha visão para eu experimentar um pouco do paraíso aqui na terra, como diz o Salmo 118. A palavra é um mel que entra dentro do meu ser e adoça a minha vida. Se eu não fico com a palavra, eu posso criar até mesmo um pensamento negativo e desistir de tudo. O Senhor nos ensina a palavra. Ela tem uma força de milagre. Segundo, o que o Senhor está ensinando? Oração pessoal. Eu preciso ter vida de oração pessoal.
Mesmo ele sendo Deus, ele tem esta conexão com o Pai. Ele fala para o Pai, ele revela para o Pai da sua dor. Nós precisamos ter esta disciplina de vida de oração pessoal diária. Falar com Deus, conversar com o teu Pai, conversar com a Santíssima Trindade, falar com Nossa Senhora. Outra coisa que o Senhor nos ensina, Ele nos ensina também que nós não podemos ficar sozinhos na hora da dor, que nós precisamos buscar ajuda, e é isso que Ele faz. Ele busca ajuda com os discípulos. Eu digo para você, meus amados, eu louvo muito a Deus por estar com o Padre Renato aqui hoje, Marquinhos, Amanda. Hoje nós temos o Ulisses, a Ana, a Karina, o Anderson. Eu nunca fico sozinha no combate. Tem a Keila, tem a Luciana. Eu digo para vocês que há muitos anos eu aprendi a dividir a minha dor com quem eu posso contar, com quem pode dobrar o joelho e orar. E isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Ter amigos de Deus. Você tem que grudar perto de pessoas que faz você pensar grande, sonhar grande e rezar muito. Se você reza um terço, você tem que ficar do lado de quem reza um rosário. Se você vai à missa uma vez por semana, você tem que ficar do lado de quem vai à missa todo dia. Porque já pensou você vir a morrer por falta de confissão, de missa, e perder o céu, e passar o resto eternamente? Sabe o que é uma coisa eterna? É para sempre, não tem volta, no inferno. Porque desperdiçou o tempo que é tão sagrado que Deus lhe deu nesta terra para viver já o paraíso antecipado. Sabe como a gente antecipa o paraíso? Rezando, como disse o Padre Renato hoje, transformando a nossa vida em oração. Como transformar a vida em oração? Seja um homem de oração diante dos teus filhos, na tua casa. Seja um homem de oração, uma mulher de oração no teu trabalho. Mostra para as pessoas que você é uma pessoa que ama o Senhor com as tuas atitudes. E quando nós temos atitudes de amor, a gente já está salvando as pessoas. Não use do julgamento, da crítica, porque isso não salva ninguém. Não perca tempo com palavras vãs. Ocupe o teu tempo com o Senhor. É Ele que vai te dar a eternidade. É Ele que vai te dar o céu. Quando Jesus chega diante dos discípulos, eles estão adormecidos de tristeza. E o Senhor diz: existe algo maior do que a tristeza. A tristeza matou a muitos, como está lá em Eclesiástico. A tristeza matou a muitos, mas o sinal de um santo é a alegria. Levanta-te e novamente eu faço o pedido: volte a orar. Porque a dor mais intensa de Jesus, Ele mostra que Ele orou com mais insistência. Vocês estão entendendo? Não é afastando. Ah, eu estou sofrendo, hoje eu não vou na missa. Ah, hoje eu estou com dor, hoje eu não vou na missa. Não. Aí que você tem que vir na missa. Diz a palavra de Deus, e diz também o livro dos santos, que os santos andavam a pé, com febre, doente, para não perder o remédio dos remédios. Qual é o remédio que tem eficácia de cura? Eucaristia. Porque muito mais, eu já fiz farmácia e posso dizer isso, muito mais do que curar o teu físico, meu irmão, curar o teu corpo que vai ficar aqui na terra, é o remédio que cura a tua alma. Ah, mas eu não vou nessa missa porque esse padre talvez não faz uma missa tão animada. Meu filho, missa é missa pelo rito, não porque a missa é animada. Toda missa, ela existe um rito. Eu vou à missa porque esse rito existe. Eu vou à missa para me encontrar com Cristo.
Quando eu vou para os Estados Unidos, a missa é em inglês, eu não sei nada do que está falando, mas eu entendo o rito, e para mim basta. Eu só preciso seguir aquilo que é um ritual. A missa é esse céu na terra, é esse Getsêmani na terra. A missa é tudo para um cristão. E por isso, nós deveríamos orar muito pelos nossos sacerdotes, porque o sacerdote é um pedaço do céu para nós, porque o sacerdote nos dá aquilo que ninguém pode dar, o tesouro dos tesouros, que é Jesus sacramentado. Por isso a palavra de Deus, e encerrando aqui para não ficar muito longo, ela diz, ainda no catecismo, o compêndio do catecismo da Igreja Católica ensina sinteticamente a oração de Jesus durante a agonia no jardim do Getsêmani, e nas últimas palavras sobre a cruz, revela a profundidade da sua oração filial. Jesus conduz a sua realização, o desígnio do amor, de amor do Pai, e toma sobre si todas as angústias da humanidade, sobre as interrogações e intercessões da história da salvação. Ele apresenta-as ao Pai, que as acolhe e escuta, para além de toda a esperança, ressuscitando o dos mortos. Verdadeiramente, em nenhuma outra parte da Sagrada Escritura olhamos tão profundamente para dentro do mistério interior de Jesus, como na oração dos montes das oliveiras. Estimados irmãos e irmãs, cada dia na oração do Pai Nosso, nós pedimos ao Senhor: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isto é, reconhecemos que há uma vontade de Deus conosco, e para nós, uma vontade de Deus sobre a nossa vida, que devemos tornar-se cada dia mais uma referência da nossa vontade e do nosso ser. Além disso, reconhecemos que é no céu que se cumpre a vontade de Deus, e que a terra só se torna céu, lugar da presença do amor, da bondade, da verdade e da beleza divina, se nela se cumprir a vontade de Deus. Na prece de Jesus ao Pai, naquela noite terrível e admirável do Getsêmani, a terra tornou-se céu. A terra de sua vontade humana, abalada pelo pavor e pela angústia, foi assumida pela sua vontade divina, de maneira que a vontade de Deus se cumpriu sobre a terra. Isso é importante, inclusive na oração. Devemos aprender a confiar-nos mais à providência divina, pedir a Deus a força para sairmos de nós mesmos e renovarmos o nosso sim, para lhe repetirmos: seja feita a vossa vontade, para conformarmos a nossa vontade com a sua. Trata-se de uma prece que devemos recitar cotidianamente, porque nem sempre é fácil confiar a vontade de Deus e repetir sim de Jesus e sim de Maria. Confiar na vontade de Deus é abandonar-se como Nossa Senhora e como Jesus. Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Eles estavam tristes, numa tristeza mortal. Deus não chegou para ele e falou: olha, fica aí na tua tristeza, fica chorando aí o teu luto, fica aí chorando a tua dor, a perca de alguém. Não, levanta-te, eu te dou a força, levanta-te e orai mais. Agora é hora de você rezar mais, rezar com a tua dor. Gente, nós desperdiçamos muito tempo da nossa vida. Diz o santo que nós vamos só no céu saber a dor imensurável por ter tido uma missa e a gente teve a oportunidade de ir e não fomos, porque a missa é o céu aqui e agora.
Se tem um remédio que cura a saudade de quem já se foi, se chama missa. Porque aqui tem um encontro das 3 igrejas: militante, padecente e a gloriosa. Quando eu escutei hoje o testemunho do Ulisses, que ele contou no programa, Ulisses não era para estar no meio de nós hoje, porque Ulisses viveu isso. Ele queria morrer. Ele queria morrer e ele decidiu morrer, né, Ulisses? Decidiu morrer. E como que a gente decide morrer? Tomando remédio para morrer. Mas Deus tinha uma missão ainda para ele. E Deus fez o quê? Colocou um sacerdote que o levasse para o hospital depois de tomar um remédio para morrer. Podia estar morto. Mas Deus é assim conosco. Se tem um campo que nós não podemos invadir, como diz Tobias, não cabe o homem querer questionar os desígnios de Deus. É isso. Por que fulano foi? E por que ciclano ficou? Não. Deus é perfeito em tudo. Até quando Ele leva alguém dos nossos. O Marquinhos teve Covid, 180 quilos. Ficou quantos dias no hospital, Marquinhos? 1 mês e 1 dia. Tinha tudo para morrer. Foi ele e a Clícia para o hospital, minha filhada. A Clícia a gente achava que, nossa, nunca ela ia morrer naquela hora. Mas o Marquinhos, a gente achava, o Marquinhos, se ele sair dessa, é um milagre. O Marquinhos está conosco e a Clícia está no céu. Dá para compreender? Não. Não dá. Então, quando a gente não compreende algo, não queira entender pela razão. Senão você vai abrir a brecha para Satanás entrar e trabalhar. Mas orai para não cair em tentação. Orai, não estou entendendo. O Senhor levou fulano, o Senhor tirou isso. Não entendo, mas agora eu busco mais o Senhor. Agora eu rezo mais. Agora eu vou me unir a quem reza. Eu vou ser humilde. Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir oração. Eu não cairei em tentação, porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? A palavra de Deus tem que ser o meu porto seguro. A igreja tem que ser o meu porto seguro. Eu preciso dela. Eu vou orar com ela e eu vencerei, porque a minha meta final é a eternidade. E lá um dia eu estarei louvando e bendizendo junto com os anjos, os santos, os arcanjos, os querubins. Quero que o Ulisses cante a música dele, porque é resultado de uma vida doada e entregue nas mãos de Deus. Deus não o libertou daquele pensamento de morte, se não fosse para fazer a vontade de Deus, se não fosse para levar um pouco da palavra cantada a todos aqueles que estão hoje aflitos, a todos aqueles que se sentem sozinhos. Mas dentro da igreja ninguém se sente sozinho. Dentro do cálice do sangue de Jesus, ninguém se sente sozinho. Ele mora aqui, nesta igreja, que é a tua casa. Feche teus olhos e escute esta canção. Deixa ela morar dentro de você. Jesus mostra que por mais difícil que fosse, Ele precisava fazer a vontade do Pai para nos trazer o paraíso, o Salvador. Filho, por mais difícil que seja o teu Getsemane, Deus está colocando anjos na tua história, dentro dele, para orar por você. Deus te escolheu para ser dele. Não deixe que ninguém roube esse tesouro. Os teus pensamentos
de chegar no céu. Não use de palavras que roubam o teu paraíso. Quantas pessoas proclamando palavras negativas. Não, você tem que proclamar a palavra de Deus. Amém, Senhor.